Garcês vale R$1 milhão? Claro que não. Tá doido? Próximo. Porque a situação é o seguinte, tá? Só dar informação para quem foi pego desprevenido. Tô brincando, tá? Na negociação entre Avaí e Paysandu pro empréstimo do Garcês, o Avaí foi lá e colocou no contrato de que, olha, se você quiser usar o meu atleta contra mim, você vai ter que pagar. E essa multa aí, né, essa negociação, foi firmada em contrato em R$1 milhão. Então o Paysandu vai ter que pagar esse valor se quiser usar o Garcês, mas a gente entrou em contato com a diretoria do Papão, o meu querido Mataus Paul X, e nós já temos uma resposta. A redação integrada de O Liberal conversou com o Roger Aguilera, presidente do Paysandu, e o Garcês não vai jogar. Então o Paysandu nem cogita a possibilidade. E essa frase não é com desrespeito a ele, mas com todo respeito ao Garcês, nem 300 mil. Não, só se fosse final de campeonato, decisão, valendo um acesso, então valendo escapar aí alguma coisa, beleza. Agora, jogo de campeonato, não, gente, não vale. Mesmo na situação que o Paysandu tá? Não, tem jogador, contratou um monte de gente aí, põe pra jogar. Será que o Rossi volta, por exemplo? A expectativa é que volte. Porque se o Rossi voltar é menos pior, né? A expectativa é que volte. Ele queria jogar esse jogo, né? Mas dentro da Curuzu já foi acertado que ninguém mais vai entrar no sacrifício. Ninguém vai jogar mais no sacrifício. Se for para estourar, vai estourar por obra do acaso lá, né? Mas por precaução... Na hora também, né? Ninguém vai mais entrar assim pra... Cara, eu acho que... É claro que teve evolução clínica, mas eu acho que o Rossi ele tinha que parar um tempinho a mais. Porque ele foi um dos jogadores que, pelo que eu pude acompanhar, ele é quem mais jogava ali, se não quase para estourar. Sabe quando eu pararia o Rossi? Quando? Vai ter uma sequência de 2 jogos fora. Sim. Eu parava ele aí. Acho que se precisar, se é que precisa, né? Que o departamento médico sabe melhor que a gente. Mas se é que precisa de algo pro Rossi, né? Para ele dar uma parada, para ele voltar, ficar o Rossi do início da temporada. Eu ainda acho que... Tu vê que ele não tá 100%. Mas eu também... A gente tem que tentar fazer um percentual que o sarrafo aumentou também, né? A dificuldade aumentou. Então, mas eu falo de característica mesmo. Não, até de arrancada. De arrancada principalmente. Né? Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria nesses 2 jogos que o Paysandu vai fazer fora. Se eu não me engano, é Amazonas e Curitiba. Atlético. O Paysandu que vai jogar agora fora de casa contra o Avaí. Depois ele vai pegar o Atlético Goianiense aqui, depois o Amazonas, o Curitiba fora. Curitiba e Amazonas. Depois o Amazonas fora. Eu faria isso daí, entendeu? Aí igual sequência no Paysandu, hein? Porque o jogo que o Paysandu não pode realmente perder ponto é o do Atlético. É o do Atlético. E ter o Rossi 100% nesse jogo... Atlético e Amazonas, né? Agora isso Não. Porque contra o Amazonas lá... Cara, o Paysandu tem 13 jogos em casa e para fugir do rebaixamento, que é a conta principal, precisa de 10 vitórias. Sim. Tendo 13 em casa. Então, os jogos fora são bônus, vamos dizer assim. Vai encurtar a distância. Pensando sair o mais rápido possível e ir para a primeira página da tabela, aí tem que acelerar mais o processo. Mas acho que a guerra do Paysandu vai ser essa. Eu acho que vai até salvar com tranquilidade. Acho que vai conseguir fazer um bom campeonato daqui para frente. Mas eu faria... Se o Rossi precisa desse tempo, se é que ele precisa, eu faria isso. Cara, e o Michel e o Edilson? O Edilson sentiu de novo, cara. Preocupante, né? Ele tava com grau 1 e aí foi voltar... Porque chegou uma época que o Edilson ele tava mais pronto que o Brian, né? Ele foi pro banco. E joga, ele entra pro banco. Eu não lembro se ele joga. Fora de casa, ele vai entra 30 minutos. E sente no treinamento anterior ao jogo. Se eu não me engano, na véspera do jogo ou na antivéspera do jogo. E aí é uma lesão mais grave. Isso entra contra o Cuiabá. O Cuiabá, né? Ele já volta meio que no sacrifício, vai pro banco e o PK sai e o Edilson aí entra. Ele sente... O Reverson vai pra esquerda. Ele sente na véspera do jogo, então, no próximo jogo do Botafogo.
Ele sente na véspera do jogo do Botafogo, se eu não estou enganado. Ele não foi nem pro banco contra o Botafogo. E aí uma lesão um pouco mais grave e eu não tenho a informação se foi grau 2, mas resolveram cuidar do Edilson. Falaram, agora você vai voltar só 100%. E é o correto, né? É o correto a se fazer, porque pode acontecer o que aconteceu com o Nicolas ano passado e que atrapalhou também o resto do time todo, porque o Paysandu contratou o Rossi para ser um diferencial, para ser um cara que desequilibra na competição. E se ele não puder estar no melhor físico dele, ele não vai desequilibrar. E ainda vai perder outros jogos importantes aí na competição. O Rossi 100%, ele é um dos melhores jogadores da Série B. Rossi 100%, sim. Ele é um dos melhores jogadores da Série B. Mas tido isso, do Paysandu sem o Rossi, e principalmente sem o Garcês, que a gente trouxe a informação agora, quanto o Paysandu perde, cara? Porque o Garcês, ele tem sido um dos principais jogadores do Paysandu nos últimos jogos, se não o principal jogador. De cara de desequilíbrio, de velocidade, de criação de jogadas individuais. Que a bola chega nele e tu sabe que alguma coisa vai sair. O Paysandu, ele joga a bola pro Garcês sabendo que ele vai tirar alguma coisa dali, principalmente na velocidade contra os zagueiros, quando ele consegue impor. E ele é um jogador que, apesar de não ter feito gol, não ter dado assistência, acho que o geral do Garcês nesses últimos 2 jogos principalmente, é que ele é um titular do Paysandu, não tem nem mais questionamento. Pelo pouco que ele já apresentou, ele já é um titular desse Paysandu. É porque essa função nunca foi preenchida. Sim. O que a gente sempre bateu no time do Paysandu? Falta resolver o camisa 10, que teoricamente seria o camisa 10, sim, mas não necessariamente tem que ser um camisa 10. Falta resolver essa peça ali. Que ainda falta. Que ainda não conseguiu. Tanto que jogou com o Rossi e com o Marlon fazendo essa função. Exatamente. Falta resolver essa peça e falta resolver quem ocupe a ponta esquerda para jogar ao lado do Rossi e do centroavante, né? E essa posição já foi do Del Valle, já foi do Borassi. No Marlon chegou. O melhor momento foi o Marlon jogando por lá com o Luizinho Lopes. Exatamente. Então, aliás, era o Marlon e o Marlon ele caía por lá e o Borassi jogava na ponta também. Aí o Garcês chega, faz a partida que fez, né? Nos 2 jogos, né? Sim. 2 jogos muito bons. Então, é o titular da posição. E o Paysandu no jogo contra o último jogo agora. É engraçado que ninguém fala mais do Borassi, né? E ele tá aqui.